Olá! Já parou para pensar como é que o nosso corpo consegue ter energia para coisas tão diferentes? Tipo, um levantamento de peso super explosivo e, ao mesmo tempo, uma maratona que dura horas. Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no cofre de energia do nosso corpo e descobrir exatamente como ele gerencia o combustível para qualquer tipo de desafio. Essa pergunta é o centro da nossa conversa. O segredo está todo na forma como o nosso corpo gerencia diferentes sistemas de energia. É como uma orquestra que ativa cada instrumento na hora certa, dependendo da intensidade e da duração do esforço. Vamos desvendar como essa orquestra funciona? Essa aqui é a nossa rota. A gente vai começar com a moeda universal de energia, passar pelos saques rápidos de emergência e terminar com aqueles investimentos de longo prazo, que são o que nos mantém em movimento por horas a fio. Então, para começar, vamos conhecer a moeda que financia absolutamente tudo o que a gente faz. Sem ela, nada acontece. Pensa no ATP como se fosse dinheiro vivo para as nossas células, sabe? Cada contração do músculo, cada pensamento, tudo é pago com ATP. Só que tem um porém, e é um porém bem grande. O nosso corpo não estoca muito ATP. É isso mesmo que você leu, 1 a 2 segundos. A gente só tem ATP guardado o suficiente para um esforço máximo de tipo, piscar os olhos. É como ter só algumas moedinhas no bolso. Para continuar se movendo, o corpo precisa urgentemente de outros sistemas para fabricar mais ATP e tem que ser rápido. E é exatamente aí que entra nosso primeiro plano B, a solução mais veloz de todas. Pensa nele como aquele trocado que a gente sempre tem no bolso para uma emergência, sabe? Essa analogia das moedas é perfeita. O sistema da fosfocreatina dá pra gente uma energia que é, ao mesmo tempo, instantânea e muito potente. Ideal para movimentos súbitos, explosivos. É o que um atleta de levantamento de peso usa para levantar a barra ou um corredor de 100 metros usa na largada. Então, o resumo da ópera é: esse sistema é incrivelmente rápido, não precisa de tempo nenhum para ser ativado, mas assim como as moedas no bolso, as reservas são bem pequenas e acabam em uns 30 segundos. Para continuar, a gente precisa de outra fonte de energia. Ok, as moedas acabaram. E agora? Bom, agora o corpo vai para a carteira e pega uma pilha de notas que ele pode gastar bem rápido. Esse é o nosso sistema de dinheiro rápido para quando a intensidade do exercício ainda está lá no alto. Essa frase resume perfeitamente o sistema de glicólise anaeróbica. Ele queima o açúcar que está guardado nos músculos, o glicogênio, sem precisar de oxigênio. É como trocar dinheiro numa casa de câmbio ruim no aeroporto. Você consegue o que precisa na hora, mas a conversão não é nada eficiente. O processo em si é bem direto. Quebra o glicogênio para ter energia rápida. O problema é o que sobra desse processo, o famoso ácido lático. O acúmulo dele é o que causa aquela queimação nos músculos que todo mundo conhece, e, no fim das contas, é o que nos força a diminuir o ritmo. Esse sistema entra com tudo quando a energia imediata está no fim e ele domina os esforços de alta intensidade que duram ali entre 30 segundos e 2 minutos. É o motor por trás de uma corrida de 400 ou 800 metros, por exemplo. Tá, mas e para os exercícios que duram mais de alguns minutos? Uma corrida longa, um pedal. Para isso, o corpo precisa acessar seus investimentos de longo prazo. Bem-vindo ao sistema aeróbico, a nossa usina de energia para resistência. O sistema aeróbico usa duas fontes principais de combustível, e as duas são como investimentos bem inteligentes. A glicose, que vem do nosso glicogênio, é como trocar aquelas notas de dinheiro, só que agora com uma ótima taxa de câmbio. E a gordura? A gordura é como ter uma barra de ouro guardada no cofre. A quebra da glicose com o oxigênio é um processo mais lento, mas fornece energia por até 90 minutos. Já a gordura, a gordura é um combustível praticamente infinito, mas para converter ela em energia, o processo é bem mais lento e exige muito mais oxigênio. É por isso que a gordura vira estrela principal em atividades longas e de baixa intensidade, tipo uma caminhada de horas. E esse número aqui ilustra com perfeição a eficiência do sistema aeróbico. Quando a gente usa oxigênio, nosso corpo consegue extrair muito, mas muito mais energia da mesma molécula de glicose. É a diferença entre gastar o dinheiro rápido e investir para ter um retorno gigante. Agora um ponto super importante. Um erro muito comum é pensar que esses sistemas funcionam um de cada vez, como se a gente desligasse o interruptor para ligar o outro. Mas a realidade é bem mais interessante. É um trabalho em equipe. Na verdade, os três sistemas são ativados ao mesmo tempo, desde o primeiro segundo.
O que muda é qual deles se torna o dominante, sabe? Qual deles está contribuindo com a maior fatia de energia em cada momento. E essa transição entre eles é suave, dependendo da demanda do exercício. Aqui a gente tem uma bela cola para comparar os sistemas. Repara bem na troca que acontece. A fosfocreatina é a mais rápida de todas, sem atraso nenhum, mas a capacidade dela é minúscula. Lá na outra ponta, a queima de gordura é lenta para engrenar, mas tem uma capacidade que é absurda, quase infinita. Isso explica perfeitamente por que atividades diferentes exigem combustíveis diferentes. Beleza. Então, se todos os sistemas estão trabalhando juntos, como é que o corpo decide qual deles vai ser o principal? A resposta se resume a uma única palavra: intensidade. A relação fica muito clara aqui. Para aqueles esforços super explosivos, o corpo vai direto na fosfocreatina. Se a intensidade é alta e dura um pouco mais, a glicose anaeróbica entra em cena. Numa corrida moderada, a glicose aeróbica é a estrela. E para aquela caminhada longa e tranquila, a gordura assume o posto de principal fornecedora de energia. Essa é a grande lição de hoje. A necessidade de velocidade do corpo é o que dita as regras do jogo. Quanto mais rápido a gente precisa de energia, mais a gente depende dos sistemas anaeróbicos, que são rápidos, mas limitados. Quanto mais lento e mais longo é o esforço, mais nosso corpo se apoia no sistema aeróbico, que demora um pouco para começar, mas é praticamente inesgotável. E agora, para a gente fechar e refletir um pouco, pense nesses dois atletas. O levantador de peso precisa de uma força explosiva, instantânea. Já o ciclista precisa de energia sustentável por horas. Com base em tudo que a gente viu, quais sistemas estão fazendo o trabalho pesado para cada um deles? A resposta está em tudo que a gente acabou de explorar.